Vamos para o nosso próximo palestrante, gente. Tempo é um recurso precioso, né? Se tem uma coisa mais preciosa que a gente pode dar para alguém, é tempo. Não tenho dúvida. Você pode dar dinheiro até que é menos valioso que o nosso tempo. Aposto que vocês pensam nisso. E processos eficientes, claro, enriquecem as cadeias e valorizam as entregas. E otimizam, então, esse recurso que é tão valioso, que é o nosso tempo. Agilidade através de processos industrializados. É o tema que vai ser abordado agora pelo nosso palestrante, que é sócio da Brasil ao Cubo e engenheiro civil, especialista em sustentabilidade pela University of Melbourne. E quem vai falar com a gente, então, agora, está aqui já com a gente, é o Jonathan Vegani. Seja bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado, Gisele. Muito boa tarde a todos que estão aqui presentes, também aos que estão nos acompanhando, não puderam estar aqui presentes nesse teatro maravilhoso. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês nesse dia, nesse evento tão especial, na cidade de Blue. Eu aprendi que o apelido é cidade de Blue. Já me sinto íntimo aqui da cidade maravilhosa de Blumenau. A gente admira muito por ser um polo tecnológico. E hoje eu vim falar para vocês, contar um pouco da história da Brasil ao Cubo. A Brasil ao Cubo também é uma empresa catarinense, aqui de Tubarão, Santa Catarina, um pouquinho para o sul do estado. E a gente entrega obras muito rápidas, eu vou mostrar para vocês, com muita inovação, eficiência e sustentabilidade no Brasil inteiro. Então, a gente fica honrado de poder trazer e compartilhar um pouco dessa nossa experiência, desses nossos cases aqui com vocês hoje. A Brasil ao Cubo, para quem não conhece, imagino que muitos já tenham conhecido, já ouviram falar da Brasil ao Cubo, mas para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, não se preocupe, eu vou fazer uma introdução aqui para contextualizar o que é a Brasil ao Cubo. Vou apresentar para vocês um pouco da história, e daí sim a gente vai entrar nos cases das construções rápidas que a gente entrega no Brasil inteiro. E para finalizar, vou apresentar para vocês um pouco da nossa visão e dos nossos planos para o futuro. Então, bora lá. Olá, meu nome é Ricardo Matheus, eu sou engenheiro civil e engenheiro de produção e especialista em construção metálica. E hoje, fundador da empresa Brasil ao Cubo. A Brasil ao Cubo nasceu em 2016, com a missão de solucionar os problemas envolvidos na construção civil, como, por exemplo, o desperdício vindo dos métodos convencionais da construção e a falta de padronização e agilidade nos processos. Tivemos a visão de que a indústria civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. Então desenvolvemos um produto inovador, a construção off-site, que possibilita que obras, independentemente do local de instalação, possam ser fabricadas dentro de um ambiente controlado, com processos padronizados e um rigoroso controle de qualidade. Nós fatiamos as obras em módulos, que são fabricados e transportados individualmente, e ao chegar no local da obra, são acoplados através do exclusivo sistema Plug and Play BR3. Isso só é possível através da padronização do processo das etapas de fabricação e inovação logística. Hoje, com os processos já desenvolvidos e em perfeito funcionamento, já entregamos mais de 150 obras, dando um total de mais de 500 módulos. Entregamos obras grandiosas em questão de dias, como o Hospital em Boimirim, em São Paulo, construído para o auxílio do tratamento das vítimas da Covid-19, que contam com 1.350 metros quadrados e um prazo recorde de 33 dias. Além de outros 4 hospitais com prazos igualmente reduzidos. Em menos de 4 anos, crescemos exponencialmente e contamos com a força de mais de 300 colaboradores. Acreditamos na industrialização da construção civil. Por isso, não medimos esforços para fazer com que o futuro seja hoje. De onde que veio essa ideia? Vocês ouviram o Ricardo Matheus, que é o nosso CEO e fundador, narrar um pouco da nossa história. Mas de onde é que veio essa ideia? Onde é que o fundador e a cofundadora tiveram essa ideia? Ele trabalhou de soldador desde muito jovem na empresa do pai dele de estrutura metálica. Depois resolveu fazer engenharia civil, se formou, passou a ser o responsável técnico pela empresa Emetu, empresa do pai dele. E depois
decidiu fazer engenharia de produção. E aí ele teve contato com os conceitos de Lean Manufacturing, produção eficiente, e foi aí que ele caiu uma ficha. Eu digo, poxa, por que a indústria da construção civil é uma das únicas que não acontecem dentro de uma fábrica, onde a gente consegue controlar os processos, ter uma eficiência maior, ter uma segurança muito maior para todos os nossos colaboradores que trabalham com amor. E foi a partir desse questionamento que ele resolveu fazer, em 2013, um projeto. Em 2014, ele fez o primeiro protótipo, que está ali do lado da nossa fábrica, uma casa de 2 módulos, e realmente viu que era possível trazer uma obra pronta de fábrica e apenas instalá-la no local. Vou resumir um pouco da nossa história. Em 2016, ocorre a primeira venda para um cliente externo. Em 2017, a gente começa a expansão para outros estados. 2018, outros negócios. 2019, um ano muito importante para nós, com a entrada de 2 sócios chaves. O time feito pela Brasil ao Cubo é um time excelente. Muitos sócios trouxeram, né, muito conhecimento e seu portfólio para dentro da Brasil ao Cubo, o que alavancou muito esse crescimento. Em 2019, a gente teve a entrada de 2 sócios que hoje são diretores, Rodrigo Botan e Michel Rodrigues, que trouxeram um portfólio das indústrias de cervejarias. Então, a gente deu um boom muito grande no ano de 2019 e 2020, também um ano muito especial para nós, com a entrada da nossa hoje sócia Gerdau. Adquiriu 1/3 da nossa empresa, com o objetivo de acelerar ainda mais o crescimento da nossa empresa. Então, uma conta, né, do que a indústria da construção modular consegue atender dentro da indústria da construção civil, seria um mercado de 139 bilhões de reais aqui no Brasil. Tudo isso dá para ser modularizado, digamos assim. Esse foi o nosso crescimento. Lembra que eu falei, em 2016 foi a nossa primeira venda, 100 mil reais, depois 2 milhões, 6 milhões, com a entrada no setor industrial, cervejeiro, a gente deu um pulo de 6 para 71 milhões de venda naquele ano. No ano passado vendemos 200 milhões e até agora a gente já bateu a meta que era de 350, estamos em 430 milhões em venda nesse ano de 2021. Um pouco da história do caminho que a Brasil ao Cubo trilhou, né, em relação ao seu mercado. Então, a gente iniciou lá em 2016 com a ideia de que seria um sucesso vender casas, mas o público não conhecia a construção modular, muito conservador ainda, não aceitou muito bem, naquele momento, o nosso produto residencial. Então, nesse momento, o público comercial passou a ver muito valor, porque a gente conseguia adiantar muito os prazos, que depois eu vou mostrar para vocês o que a gente fala quando a gente menciona em adiantar prazo. Eles começaram a perceber muito valor, que eles conseguiriam também antecipar seus faturamentos. A gente entrou, em 2018, 2019, muito forte no setor comercial. Também no setor educacional, a gente entrega uma ampliação de uma escola nas férias de julho, por exemplo, né? Esse é um exemplo interessante. 2019 e 2020, como eu falei para vocês, entramos no setor industrial. 2020, uma história muito especial acontece no Brasil e no mundo. A pandemia abala, né, a nossa sociedade e a gente tem condições de entregar hospitais de uma forma muito rápida no Brasil inteiro. Então, isso eu vou mostrar para vocês alguns cases mais para frente. E agora, em 2020 e 2021, voltamos para o setor residencial de alto padrão, que também é um produto muito interessante que a gente está desenvolvendo junto com incorporadoras para o Brasil inteiro. E 2021, também um ano muito especial, a inauguração do nosso primeiro prédio de 8 andares, primeiro prédio modular de 8 andares da América Latina, na verdade, o prédio Level. E também estamos entrando na indústria da celulose nesse ano. Então, um ano cheio de novos negócios para Brasil ao Cubo. Hoje nós somos uma construtora focada em soluções construtivas ágeis. A gente entrega obras de ponta a ponta, desde o projeto arquitetônico até a chave na mão. Se o cliente já tem um projeto arquitetônico ou um arquiteto de preferência, a gente parte dessa base, a partir daí entrega a chave na mão. O que faz a indústria da construção civil se tornar mais ágil, mais rápida com a modularização? A gente leva módulos volumétricos, vocês vão ver, o próximo slide mostra bem interessante a montagem de um módulo volumétrico, módulos painelizados de fachada, módulos de cobertura, brises, acessórios em metálica convencional, tudo isso pronto de fábrica. Então,
enquanto a gente está executando a fundação no canteiro, a gente está fabricando 1 ou 2 andares já no nosso Parque Fabril, para assim que estiver pronta a fundação, já começar a instalar. Além disso, a gente faz também a fundação, todo o paisagismo, é de ponta a ponta. Essa aqui é uma imagem bem interessante da nossa fábrica. Vocês conseguem ver diversas pessoas trabalhando em diversas disciplinas. Uma coisa muito interessante de falar para vocês é que cada módulo da Brasil ao Cubo é único. Não existem 2 módulos que saíram dos nossos portões idênticos. Então, esse módulo que vocês estão vendo aqui, bem na frente, é um módulo com 12 metros de vão livre. A gente consegue esse vão livre, por utilizar aço como a nossa estrutura, com uma estrutura de apenas 30 centímetros de altura. Lá, mais na frente, a gente também tem um outro exemplo interessante. Então, aqui tem um vão livre nesse sentido. Na outra dimensão, aqui são as fatias que a gente vai transportar. Existem pilares provisórios, que a gente usa só durante o transporte. Chegou lá, a gente desparafusa aqueles pilares e existe o ganho de mais um vão livre. Então, na verdade, quando a gente fala, né, para muitas pessoas, muitos arquitetos, a gente vai oferecer, né, essa solução modular para o seu projeto, a gente vai modularizar a sua obra, vou ter que encaixar todo o meu projeto em caixinhas. Na verdade, não. A gente, com a utilização do aço, consegue vãos livres maiores, amplitude maior, esbeltez maior, balanços maiores, que trazem mais liberdade ainda para os arquitetos e para os projetos. Essa aqui é uma obra dentro de uma fábrica, isso que eu chamo de uma obra dentro de uma fábrica. Essa é uma universidade sendo fabricada para ser entregue em 59 dias, 2.200 metros quadrados em Jacareí. Saíram 22 módulos, né, de Tubarão até Jacareí. Essa aqui é uma imagem do transporte, então já vai com todo o acabamento externo, glazing, enfim, todo o acabamento interno também, piso, luminárias, banheiro completo, sai todo pronto de fábrica. E aqui, chega no canteiro de obra. Esse aqui é uma universidade Ambev, para ser um centro de treinamento, né, para cervejeiros da Latinoamérica inteira. Ali atrás está a fábrica da Ambev, né, a fábrica de Jacareí, a planta de Jacareí. E uma coisa que a gente percebeu muito forte, que os nossos clientes industriais, todos eles, têm o mesmo desejo, que a obra seja o mais rápido possível e não incomode o processo fabril deles. Então, uma cervejaria quer fabricar cerveja, não quer ter uma obra fazendo barulho e poeira durante 1, 2 anos lá. Então, a Brasil ao Cubo, quando chega com uma obra já fabricada, né, e num prazo total de 59 dias, mas ficando lá no canteiro entre 30 e 20 somente, isso é uma outra dimensão, isso é um sonho para esses clientes industriais. Essa é uma imagem da obra já pronta, um vão livre de mais de 20 metros. Né? Além dos módulos terem sido fabricados com 3,90 metros, ainda foi uma platibanda que aumentou ainda mais esse pé direito. Uma obra com uma arquitetura incrível. Essa obra é um projeto de um parceiro nosso, não é um projeto da nossa arquitetura própria. Essa é da Plus Arquitetura. Essa é uma imagem de um auditório interno, né, numa construção modular. Vejam o vão livre. Esse auditório ele tem uma divisória retrátil no meio, todo um tratamento acústico, desde esses painéis de gesso no teto, o MDF nas paredes, o carpê, trazem uma acústica muito boa para esse ambiente. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa menina dos olhos, que a gente estava há muito tempo planejando fazer uma obra como essa para realmente validar a nossa tese de que a construção modular consegue sim ser utilizada para prédios de múltiplos pavimentos. Esse prédio, como eu comentei com vocês, é o mais alto prédio modular da América Latina, tem 8 andares, 8 pavimentos, e ele é 100% modular. Por que eu enfatizo que ele é 100% modular? A gente cogitava a ideia de fazer um núcleo rígido para trazer mais resistência nas cargas horizontais, cargas de vento. Para quem não sabe, em Tubarão, em 2016, a gente teve rajadas de vento de 200 km por hora. Levantaram muitos telhados lá, enfim. Então, a gente teve que simular esse prédio para esse tipo de vento. E, para trazer essa rigidez, a gente resolveu dizer, não, a gente vai fazer 100% modular. Vocês conseguem ver na fachada esses contraventamentos? Então, a gente abraçou, né, digamos, assumiu realmente esses contraventamentos como elementos arquitetônicos, incorporou eles nessa fachada e trouxe uma rigidez também no sentido horizontal. Foi entregue essa obra de 3.300 metros quadrados em 100 dias. Mas, Degani, foi 100 dias só de montagem?
Não, 100 dias na primeira estaca. Assim que a gente começa a cravar a primeira estaca, a gente começa a fabricação de 2, 3 andares. Assim que foi finalizada a fundação, já começam a ser instalados os primeiros andares, enquanto a gente continua a fabricação dos demais. E os 100 dias são contados da primeira estaca até a entrega da chave na mão. Essa aqui é um vídeo, um time-lapse curtinho, para vocês entenderem como que vai o módulo. Ele é içado com guindastes, já vai com toda a infra de ar-condicionado, o acabamento do banheiro, a fachada de vidro, tudo isso pronto. Toda essa estrutura foi parafusada, a gente optou por fazer dessa forma. Em alguns prédios mais baixos a gente faz soldada, mas a gente preferiu fazer parafusada para garantir realmente a precisão de toda essa estrutura. Vocês conseguem ver o design, né, que a Ato 9 foi outra parceira nossa de Florianópolis, um escritório de Florianópolis, que foi escolhido por nós para fazer esse projeto, por terem experiência em prédios de múltiplos pavimentos. Eles trouxeram uma identidade fantástica com esse design contemporâneo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui na fachada existe brises horizontais, brises verticais. Alguns brises são claros e tem algumas placas escuras. Essas placas escuras, caso vocês não tenham percebido, ali elas estão bem mimetizadas, né? Elas são placas solares. Esse prédio é um prédio comercial, né? Então, basicamente utilizado durante o dia, essas placas solares abatem no consumo de energia do condomínio. Então, mais uma questão bem interessante que foi incorporada pela arquitetura na fachada desse prédio. Outra questão interessante, referente à sustentabilidade desse prédio, agora de uma forma passiva, é esse átrio. Esse átrio, vocês estão vendo ele de baixo para cima, essa foto, ele tem duas funções principais. A primeira função é trazer a luminosidade de fora, essa fachada esquerda ali de vocês, né? É uma fachada norte, traz a luz solar para dentro, iluminando mais homogeneamente o interior desse prédio. Essa é a função número 1. A função número 2, eu vou mostrar uma imagem aqui que, para mim, é a mais interessante. Essa ideia foi dos nossos parceiros da Ato 9. Está aqui a logo deles. Eles criaram um artifício que você abrindo as janelas do perímetro, como também as janelas que dão para dentro do átrio, a temperatura externa, estando até 25 graus, ela naturalmente puxa esse ar externo, refrigera os ambientes e sobe esse ar quente por esse átrio, saindo num vão que tem lá entre o último andar e a cobertura. Isso reduz muito o consumo de energia para a refrigeração desses ambientes. Uma solução passiva de sustentabilidade. Essa aqui é uma imagem da nossa conveniência, da conveniência desse prédio. A gente parte do nosso escritório vai ocupar os 2 próximos andares e a gente está muito preocupado porque o pessoal vai se distrair muito com o cheiro da padaria. Essa padaria ela tem, além dessa arquitetura, um cardápio maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês, vou contar para vocês como é que foi essa transição, né? A gente muito forte no modular, industrializado, né? Levando as obras prontas de fábrica. E os nossos clientes, né, por exemplo, a Ambev, começaram a nos provocar, disse, pô, vocês não conseguem fazer uma obra industrial? A gente precisa fazer linha de latas, CDD, centro logístico. Vocês não querem fazer para a gente? Então tá. Então, a gente orçou uma obra dessa, a gente fez no ano passado, uma linha de latas, foi a mais rápida, já entregue no Brasil, em 136 dias, 15.500 metros quadrados. E essa aqui é uma imagem do CDD, que é uma outra obra. E passaram para a gente esse escopo, e a gente levou para dentro da construção industrial, não industrializada, né? São duas coisas. Industrializada é que sai pronta de fábrica. Industrial é para a indústria. Para a construção industrial, o nosso pensamento modular. O que é o pensamento modular? Você olha, a gente agora já está treinado, na Brasil Cuba, a gente pega um escopo desse e diz, bom, essas escadas aqui, lá em Osasco, foram fabricadas em Tubarão, instaladas em um dia lá, já vem pronta, pronto. Essas fachadas, muita coisa já vem pronta. Uma outra coisa interessante, o pensamento modular que a gente tem, sendo aplicado a essas tradicionais estruturas metálicas. Ao invés de trabalhar e fazer a montagem dessas estruturas lá em altura, pondo nossos colaboradores em risco e tudo mais, a gente monta essas estruturas no chão, né, as treliças junto com outra disciplina, que são os sprinklers, vocês conseguem ver ali também, e com a perícia de 2 operadores de guindaste, a gente consegue instalar isso, agilizando ainda mais o processo.
Esse é o resultado da obra. E aqui eu vou mostrar para vocês o coração desse fluxo todo que tem, dessa maravilha que a gente consegue fazer de entregar obras tão rápido. O fluxo parte, com certeza, de um bom projeto, muito bem compatibilizado. Então, a gente tem a nossa equipe de arquitetura, de engenharia, trabalhando em ambiente BIM o tempo inteiro, compatibilizando uma vez por dia, saem relatórios para cada uma das disciplinas, né? Então, uma coisa interessante de pontuar aqui, nós somos uma empresa de soluções construtivas ágeis, mas a gente não é ágil só na construção, a gente é ágil de ponta a ponta, desde o projeto. Então, um projeto, né, de uma casa, uma residência como essa que está sendo mostrada, eu vou mostrar mais detalhes para vocês, ele é feito em 20 dias, né? Todo o projeto complementar, inclusive o arquitetônico. Então, a gente consegue fazer isso através de um entrosamento muito grande nas nossas equipes e dessas compatibilizações, para não levar o erro de um dia para o outro, né, e causar mais retrabalho lá na frente. Agora eu vou mostrar para vocês dos hospitais, a história dos hospitais. No começo do ano passado, começou a pandemia, nós fomos provocados pela nossa cliente Ambev a construir um hospital. Nós nunca tínhamos construído um hospital de ampliação de 100 novos leitos no Mboimirim. Esse hospital aqui foi o nosso primeiro. Nós também fizemos o projeto de uma quinta-feira para o domingo, apresentamos ele na segunda-feira, eles gostaram, não conseguiam cobrir todo o custo, a gente trouxe outra parceira, a Gerdau, e juntos bancaram essa obra. Essa obra chamou muita atenção no Brasil inteiro, né? Trouxe uma repercussão muito grande para o Brasil, por ser uma obra permanente de hospital, que foi doada por instituições privadas para o Sistema Único de Saúde, que fez essa entrega de 100 novos leitos. O prazo que a gente tinha era de 40 dias para essa obra, de 1.300 metros quadrados. A gente entregou em 33 dias. Depois daí, fomos para Porto Alegre, onde entregamos esse hospital aqui, que eu vou mostrar para vocês. Enquanto está sendo feita a fundação, a gente está fabricando, né, em Tubarão, Araucária, os nossos módulos. Eles começam a chegar e serem acoplados a essas chapas que vocês conseguem ver na fundação, no radier. Todos os leitos já vêm com toda a infra, pronta de oxigênio, vácuo e ar comprimido, já de fábrica, para serem somente acoplados e interligados. A rampa também já vem pronta. Enquanto isso, a civil continua por fora e a gente consegue fazer toda essa obra de 60 novos leitos. Essa aí foi de Porto Alegre, 60 novos leitos. A gente tinha o prazo de 30, a gente entregou em 28 dias essa obra. E o resultado é um hospital de verdade, de acordo com todas as normas da RDC 50, que está sendo utilizado agora, não mais só para o Covid, está sendo deixado de legado na cidade de Porto Alegre. Essa obra também é muito interessante, de outro hospital. Ela foi entregue em São Paulo. Ela é uma obra fora do esquadro, então nós, mais uma vez enfatizando, a gente não tem dois módulos iguais um ao outro, né? Então essa obra foi totalmente feita em cima de um gabarito que foi medido com topografia e passado para dentro da nossa fábrica. Toda a infra passada de gases hospitalares, de redes. São 40 leitos de UTI entregues em 37 dias. 40 leitos de UTI. Uma obra altamente complexa. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa linha residencial. 3 casas, para vocês terem exemplo do que a Brasil ao Cubo está se propondo para o futuro próximo. Nós temos essa casa de 200 metros quadrados, que foi entregue em 50 dias. Ela fica na beira da praia de Garopaba. O acabamento interno nesse nível. Então, a gente focou, né? O nosso custo, realmente, de fabricação, ele é um custo um pouco mais elevado que a construção civil convencional, então a gente focou em casas de alto padrão. Aqui os acabamentos internos. Essa outra casa, um pouco menor, 165 metros quadrados, entregue em 45 dias, com esse acabamento. Nós fazemos tudo, só não o grafite. O grafite, ele contratou um artista da região e fez esse grafite, mas o muro, a piscina, os decks, todo esse acabamento interno, essa casa tem um conceito totalmente aberto. Ali no fundo, está um pouco escuro, mas tem um palco com uma bateria. É uma área aberta para fora, integrada com a cozinha. E essa aqui que eu estava mostrando para vocês anteriormente, do projeto aquele de compatibilização, está sendo entregue daqui a 10 dias, dia 15 de novembro agora, lá na Serra Catarinense, na nossa serra. É uma casa de 600 metros quadrados, que será entregue
o dono que nos contratou queria passar o Réveillon, ele já vai passar até o feriado, não, o feriado de 15 de novembro ele vai inaugurar a casa. Essa casa, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Os módulos dela não são volumétricos, a gente, por questão do acesso, teve que levar ela em partes menores. Poxa, a Brasil ao Cubo, né, conseguiu chegar nesse nível de modularização, de industrialização, agora está dando um passo atrás? Espera aí. A gente viu que, para viabilizar essa casa, a gente conseguiria fazer dessa forma, e comparado com o nosso módulo volumétrico, né, com a construção usando módulos volumétricos, que são aqueles grandes assim, essa saiu 15% mais demorada, mas mesmo assim a gente conseguiu entregar 600 metros quadrados em 90 dias. Ela também permitiu a gente fazer uma concretagem desse steel deck lá, então dando uma sensação diferenciada para essa laje. E aqui eu vou mostrar para vocês, contextualizar a nossa visão de futuro de crescimento. Esse ano a gente bateu a nossa meta, e a nossa meta é chegar em 2024 faturando 1,4 bilhões. Como que a Brasil ao Cubo vai conseguir isso? E aí que eu quero mostrar a nossa visão de futuro. Hoje nós temos uma equipe interna trabalhando especialmente dedicada no desenvolvimento de uma nova fábrica. A gente tem uma fábrica lá em Tubarão, que inclusive eu convido cada um de vocês, até o Jean vai fazer uma comitiva para ir lá visitar a gente, então contatem ele, por favor, venham visitar, a gente consegue mostrar a nossa sede, nossa fábrica e o prédio Level, ficam todos na cidade de Tubarão. Essa fábrica, que vai ficar em Tubarão também, diga-se de passagem, ela vai ser uma fábrica totalmente projetada para a construção modular. A gente está hoje numa fábrica com pé direito baixo, com algumas dificuldades, né, para se fabricar esse tipo de obra. Essa fábrica vai trazer mais eficiência, mais produtividade e mais qualidade ainda, menos retrabalho, né, nessas entregas. A gente vai focar muito em prédios de múltiplos pavimentos, residencial e comercial, residencial de médio padrão e alto padrão, e residências exclusivas de alto padrão. Esse aqui é um exemplo de um prédio sendo montado, um prédio de médio padrão, residencial, sendo fabricado e depois instalado. Aqui é uma simulação de como que é a instalação de um prédio modular. E no próximo vídeo eu vou mostrar realmente como é que foi montado o prédio Level para vocês. Notem que tem algumas estruturas, essas que estão chegando, são estruturas provisórias. Essas estruturas vão servir de apoio para andaimes que vão correr através da fachada e vão trazer mais segurança ainda para todos os trabalhadores nessa obra, né, enquanto estiverem fazendo esse acabamento na fachada. Então a gente tem muito essa preocupação. Hoje nós estamos entregando uma obra no Pará, dentro da mina Salobo da Vale, e todos os nossos clientes, né, especialmente a Vale, tem uma preocupação muito grande com a segurança do trabalho. Então a gente desenvolve não só tecnologia para acelerar, mas também para trazer mais segurança do trabalho para todos os envolvidos. A nossa tecnologia, sem núcleo rígido, a gente conseguiria atingir até 12 pavimentos. Isso já foi simulado, a gente tem esse número. Claro, isso vai variar um pouco com a proporção base-altura. Para um prédio de mais de 12 pavimentos, como é esse, aí seria necessário fazer um núcleo rígido, o que é totalmente viável. E mesmo assim, a gente tem certeza que vai ser uma obra muito mais rápida do que convencional. E agora eu vou mostrar para vocês como é que foi a fabricação do prédio Level.
desenvolvemos gabaritos, nos quais todos os pavimentos foram fabricados exatamente no mesmo gabarito. Chapas chumbadas na nossa fábrica, e um gabarito na parte de cima, garantiram que todos os pavimentos seriam exatamente iguais. Cumprindo a filosofia da Brasil ao Cubo, entrego essa apresentação com antecedência, antecipando o nosso prazo, para deixar 5 minutos agora para se alguém tiver perguntas. Depois eu também vou estar aqui no hall atrás do teatro para a gente conversar. Pela atenção de todos vocês e também quem está nos assistindo, muito obrigado. Jonathan, obrigada. Obrigada por entregar um pouquinho antes, porque só eu já tenho 25 perguntas. Né? Então, se alguém quiser, levanta a mão, ó, já tem lá gente pedindo. Eu quero aproveitar enquanto o microfone está indo lá, e o pessoal que está na internet também pode mandar pergunta aqui, tá? Jonathan, lindo, maravilhoso. Eu acho essa estética fenomenal, é do meu gosto, né? Mas eu te pergunto, qual é a preocupação e como é que se garante o conforto térmico e acústico nesse material? Como é que funciona? Perfeito, Gisele. A gente tem uma preocupação muito grande, né? Muitas pessoas no começo confundiam a nossa construção com container, que não tem um tratamento térmico acústico, então tem um pouco desse estigma. Agradeço essa pergunta. Nós temos em todas as paredes do perímetro e na cobertura, nós utilizamos um painel sanduíche, que é utilizado em câmara frigorífica. Nós usamos da Kingspan Isoeste, que é um painel com 5 centímetros de pier, e esses 5 centímetros de pier eles garantem um desempenho térmico equivalente a uma parede de tijolo deitado. Então isso nos traz um conforto térmico e uma garantia de estanqueidade também em todas as nossas obras. E acústico também. Uhum. Exatamente. Porque hoje em dia os imóveis, né, acabam tendo uma parede mais fina, a gente escuta tudo que o vizinho faz, e se a gente não tem essa preocupação... Deixa eu complementar aqui, lembrei de outra coisa. Nas paredes internas da Brasil ao Cubo, nós adotamos uma solução Hardwall BR3, a gente inventou até um nome para isso, que ajuda as duas coisas, conforto térmico, acústico e a sensação de solidez. Atrás de todo o gesso das nossas paredes, a gente tem o USB. Então, o USB ele traz uma resistência, por ser de uma densidade diferente do gesso e dos outros materiais, atenua uma frequência diferente, né? Traz um conforto maior, e possibilita até a fixação de mobília, enfim, só com um parafuso. Muito bem. Tem pergunta da nossa plateia aqui? Fique à vontade. Meu nome é Claudecir. Eu sou da Construtor de Pomerode. Eu queria te perguntar, Jonathan, sobre uma resposta você já deu, sobre a acústica, o desempenho, né, na questão da norma. Você deve estar limitado à altura, imagino, dos pavimentos, por causa do transporte, ou não necessariamente. A viabilidade econômica na questão do valor da faixa etária intermediária, né, saindo um pouquinho do alto padrão. E essas vigas que ficam em 45 graus, por causa da rigidez, acho que do vento que você comentou, ela não tira um pouquinho da liberdade ou na questão da fachada externa, no caso? A de fachada de vidro? Perfeito, Valdecir. Então, uma pergunta em relação ao transporte, a altura do transporte, outra em relação a esses elementos estruturais, e tem mais uma, desculpe que me fugiu aqui. A viabilidade econômica, perfeito. Viabilidade econômica. Nós temos um desafio que o nosso custo é mais alto. A gente tem uma taxa de aço maior do que a construção convencional, e o aço, vocês viram, dobrou de valor. Apesar de sermos sócios da Gerdau, ela repassa para a gente com o mesmo custo do mercado, ela só garante o fornecimento, que já é algo muito importante para a gente.
Então, a gente tem um custo mais elevado. Um prédio como esse, como Level, vai ter um custo de metro quadrado a partir de R$ 5.500. E uma casa, daquela de alto padrão, a partir de R$ 7.000, já com todo o acabamento interno, nos dois casos. Em relação aos elementos estruturais, a gente tem como pensar em outras soluções. Nesse caso, a gente adotou os contraventamentos, mas existem outras soluções também. Esse núcleo rígido ele pode ser feito de aço, Valdecir. E em relação ao transporte, essa é uma pergunta muito interessante. Hoje, a gente já tem mapeado, basicamente, todos os viadutos nas principais rotas do Brasil. No começo, a gente realmente tinha que, antes de começar a fabricar, com o pé direito que o cliente nos propunha, ir com uma baliza embaixo dos viadutos, medir. A gente sabe que tem viadutos muito baixos, principalmente na capital paulista, enfim, que inviabilizariam. Então, nada adianta a gente fabricar uma obra toda muito rápido e chegar na Paulista e causar um trânsito e ter que voltar atrás. Então, esse é um desafio que a gente teve no começo, hoje a gente tem muito bem mapeado. Essa obra, que eu mostrei para vocês ali de Jacareí, ela saiu com 3,90 m de pé direito externo. Foi uma das maiores de pé direito. Mas que isso daí passa a ser um desafio realmente. Mais alguém aqui da nossa audiência quer fazer uma pergunta? Pode aproveitar. Deixa eu ver se tem alguma aqui no nosso chat. Eu não sei se está atualizou. Muito bem, vamos ver aqui. Pessoal mandando aqui parabéns aos palestrantes, o Thiago Werner. Também aqui o Silvio Luz, mais uma vez, mandando aqui endereço para a gente acessar. E aí eu quero te perguntar o seguinte, se alguém quiser perguntar, é só levantar a mãozinha, tá bom? Em relação à construção tradicional, esse custo se eleva nessa tecnologia, se reduz? Porque eu vejo que no canteiro de obra, com certeza, reduz a questão de lixo, da obra. Mas na questão de construção mesmo, esse material vai ter um custo maior, menor, se equivale? Perfeito. Você fez um gancho muito bom, Gisele. Em relação ao resíduo, a gente tem números da construção civil convencional que variam de 20% a 30% de desperdício. Nesses hospitais, a gente botou uma balança lá para fazer a medição com balança de todo o volume de resíduo gerado. E a gente chegou a uma marca de menos de 5% de resíduo gerado. Todos os materiais que a gente compra, por exemplo, o painel Isoeste do isolamento térmico, a gente manda para a Isoeste, eu quero um painel de 3,17 m, ela manda cortado com 3,17 m, então eu não tenho que cortar cada um desses painéis. Muitos materiais vêm para a gente assim e isso reduz muito o nosso desperdício. Então, isso contribui, a gente tem uma responsabilidade como profissionais atuantes da construção civil, uma responsabilidade grande social, econômica e ambiental. E a gente reduzindo esse resíduo é algo muito positivo. Em relação ao custo, realmente, nós giramos em torno de 20% a mais do que a construção convencional. É barata, Deganha? Para muitos dos nossos clientes, é a coisa mais barata do mundo. Eles não querem incomodação, eles vão ganhar dinheiro com aquela indústria sendo antecipada, a fabricação daquela cerveja ou daquela celulose ser exportada, enfim. Mas nós entendemos, claro, que com a nossa fábrica, nós vamos se tornar mais eficientes, mais econômicos para entrar, assim, competitivo no mercado de incorporação, sendo fornecedores de incorporadores e, enfim, outros clientes também, no Brasil inteiro. Esse é um desafio nosso, para 2022. Esse percentual é maior, mas em compensação, infinitamente, é maior a vantagem de ter uma obra realizada em menos tempo, Estava comentando aqui, a reforma de um banheiro, às vezes, na casa de alguém, demora mais do que a construção de um prédio inteiro. Quem nunca, não é? Muito bem, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai encerrar. Mais uma perguntinha lá, pode mandar. Por favor. Oi, tudo bem? Eu sou a Iandra, trabalho com arquitetura, e isso eu achei muito interessante, principalmente assim, como que vocês trabalham quando tem profissionais, assim como nós, que quer fugir dessa mão de obra convencional que é a maior parte no Brasil, que é a alvenaria, porque a gente tem um problema muito grande com a mão de obra não especializada, e eu acredito que uma dessas soluções do trabalho de vocês, acho que deve ter voltado um pouco para isso, ter uma obra mais rápida com uma mão de obra especializada. E como que como é que vocês trabalham no caso assim, eu quero trabalhar agora com uma construção especializada, e fugir, porque eu acredito todo mundo, que o nosso método de construção hoje ele já é arcaico, já está fora do mercado, apesar de ser a principal forma de construir ainda no Brasil. Então, Leandra, obrigado pela pergunta.
nosso método construtivo convencional, eu digo convencional e acredito que daqui a 5, 10 anos não vai ter mais essa atribuição ao de alvenaria, né? Imagino que já vai ter uma diversidade muito grande. Existem várias tecnologias, não só modulares, mas de construção com outros materiais, né? Drywall, enfim, que já está há muito mais tempo no mercado. Nós, na Brasil ao Cubo, temos mão de obra muito especializada e você me deu um gancho muito interessante. Na nossa fábrica, nós temos 20% mais ou menos de colaboradores próprios. Os outros colaboradores, 80%, são terceiros. Por que a gente escolhe terceiros para trabalhar lá dentro? Terceiros homologados, né, que já fizeram integração, que têm todas as NRs pertinentes. Por que a gente escolhe? Eles são especialistas, então o pessoal do gesso vai fazer gesso, o pessoal da elétrica vai fazer elétrica. Eles são especialistas, eles conseguem uma produtividade muito maior, eles conseguem uma qualidade maior, porque eles só trabalham com aquilo. E um outro benefício econômico seria que a gente não tem uma folha fixa. Então, se tem uma demanda muito grande, a gente consegue flutuar essa nossa mão de obra muito rapidamente, atender uma demanda muito grande em um curto espaço de tempo e depois não fica com essa folha ociosa. Então, a gente sim aposta em mão de obra especializada, terceirizada, né, em muitos casos, nesses métodos construtivos a seco, né, que já estão no mercado há muito tempo. Isso é uma coisa interessante também. A construção modular, ela é modular pela forma de montar a obra, mas a tecnologia que está por trás é de estrutura metálica e drywall. Muito bem. Degani, quero agradecer a tua presença aqui, tua palestra. Foi de muito aprendizado, então obrigada. As palmas do nosso público. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado a todos.